Fala, empreendedor! No vídeo de hoje, vamos contar a história do povo babilônico, um povo muito lembrado quanto às suas riquezas e ensinamentos. Vamos lá! Há milhares de anos, lá atrás, um pequeno povoado, situado às margens do rio Eufrates, se tornou uma das maiores civilizações de todos os tempos. Essa importante cidade dos tempos antigos, apelidada de Babilônia, é considerada por muitos como o berço da revolução humana. Ali surgiram os primeiros avanços sociais, tecnológicos e culturais da nossa sociedade atual. E hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre essa incrível cidade que se transformou numa das maiores do mundo antigo. Na região da Mesopotâmia, área correspondente ao atual Iraque e também conhecida como a Terra entre Rios, surgiram algumas das principais civilizações do mundo. Cidades como Ur, Lagash e Nínive são apenas alguns exemplos que nasceram durante esse período. Já a Babilônia, por volta do século XIX a.C., surgiu mais tarde do que essas outras cidades. Vale lembrar que a Mesopotâmia não era considerada um país, visto que cada uma de suas cidades era independente e tinha um governo próprio. Não dependiam de um governo maior. Os Amoritas foram os responsáveis por fundar o primeiro Império Babilônico. Esse povo de origem semita chegaram na região e travaram grandes batalhas com os sumérios e acadianos que ali viviam. Após derrotarem e expulsarem essas dinastias, os amoreus estabeleceram suas bases no centro-sul da Mesopotâmia. Em 1894 a.C., fundaram o Império Babilônico, sob o comando do rei Salomão, dando início ao período conhecido como Paleo-Babilônico. Num primeiro momento, a recém-formada Babilônia não teve tanto destaque, sendo uma cidade pequena. Os primeiros anos foram sucedidos por muitas batalhas. No entanto, devido à sua posição favorável para o desenvolvimento econômico, logo se tornou uma grande potência. Os reis sucessores de Salomão aumentaram ainda mais a extensão da Babilônia, conquistando os novos territórios, mesmo que fossem em cidades pequenas. Estas conquistas fizeram da Babilônia uma das maiores cidades da Mesopotâmia. Hammurabi, o sexto rei babilônico, governou no século XVIII a.C. Durante seu reinado, conduziu a Babilônia ao auge, travando batalhas para a expansão do império. Uma grande contribuição do rei à sociedade foi a instituição do Código Hammurabi, criado entre os anos 1792 e 1750 a.C. Este código consistia em um grande conjunto de leis escritas para estabelecer punições aos cidadãos que quebrassem alguma regra. Isso proporcionou a pacificação da região durante seu reinado. Apesar de não ser perfeito, o Código de Hammurabi foi o primeiro código de leis da história. Com o florescer de uma nova potência, a Babilônia se tornou um centro urbano de grande magnitude. Através dos rios Tigre e Eufrates, rotas comerciais foram estabelecidas e um período de enorme prosperidade veio sobre o império. No apogeu, a civilização babilônica evoluiu tanto que se tornou superior até mesmo às demais cidades das regiões. Grande conhecimento nas áreas de cultura, tecnologia, agricultura e direito fez com que o domínio babilônico se expandisse cada vez mais sobre toda a Mesopotâmia. A Babilônia virou até um ponto turístico, pois os povos que habitavam lá eram talentosos com a arte e a arquitetura, criando templos luxuosos como os zigurates. Hammurabi estabeleceu um governo muito organizado e eficiente, trazendo estabilidade para a região. Infelizmente, depois da sua morte, o Império Babilônico começou a declinar, ficando suscetível a ataques no sul da Mesopotâmia, pois não tinha defesa, o que deixava vulnerável. O rei fundador da primeira dinastia do país, do Mar, conquistou parte desse extremo sul da Mesopotâmia e expulsou os babilônicos da região. Com o enfraquecimento da civilização babilônica e a instabilidade política, sucessivas invasões deram início à queda do Império Paleo-Babilônico por volta de 1500 a.C. Uma tribo de povos dominou a Babilônia e permaneceu no poder como a mais longa dinastia babilônica até então.
Durante os mais de 500 anos de reinado, os cassitas dominaram a Babilônia, mudando até o nome da cidade para Cardumes em 1155 a.C. Os elamitas conquistaram a Babilônia, destruindo os povos clássicos. Com a chegada da dinastia Esaú, os elamitas foram expulsos da Babilônia. Durante toda a história dessa civilização, muitos povos, entre indas e vindas, governaram a Babilônia, um período de mais de 1000 anos com cerca de 10 dinastias reinando sobre ela. No final da história da civilização babilônica, encontramos sob o comando de Nabucodonosor, um renascimento da Babilônia entre os anos de 605 e 562 a.C. Nabucodonosor travou importantes batalhas contra os egípcios e os assírios que estavam instalados na Mesopotâmia, vencendo-os. Outro evento de destaque foi o cerco a Jerusalém, feito por Nabucodonosor, onde ele realizou uma campanha militar, sitiando toda a capital de Judá e Jerusalém. A cidade se rendeu, e o rei Nabucodonosor levou o povo de volta para a Babilônia como prisioneiros. Durante o reinado de Nabucodonosor, a Babilônia voltou aos seus tempos de apogeu, se não superiores. Antes de sua queda, a Babilônia experimentou um novo crescimento econômico e populacional, voltando a ser o império mais poderoso da época. O Império Babilônico perdurou durante os séculos de 1894 até 539 a.C., quando de fato ocorreu a sua queda, para o Império Persa de Ciro o Grande. E este foi o vídeo de hoje. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, fazer um comentário para os próximos vídeos e um grande abraço.